A existência de Baruque, o escrivão de Jeremias, uma jornada bíblica e histórica. Baruque, também conhecido como Baruque, filho de Nerias, é uma figura enigmática, porém fundamental na tradição judaico-cristã. Ele aparece no Antigo Testamento como o fiel escriba e companheiro do profeta Jeremias, durante um dos períodos mais turbulentos da história de Judá, o fim do Reino do Sul, antes do cativeiro babilônico. Embora por muito tempo sua existência tenha sido considerada apenas um elemento literário. A arqueologia moderna tem fornecido indícios que sugerem que Baruque pode ter sido um personagem real. Sua função era vital, pois Jeremias, por vezes impedido de falar em público ou mesmo preso, ditava suas profecias a Baruque, que as escrevia em rolos e as lia ao povo. Jeremias 36. É uma ocasião marcante. Jeremias dita a Baruque todas as palavras que o Senhor havia revelado contra Israel, Judá e outras nações, desde os dias de Josias até aquele momento. Baruque, então, lê esse texto no templo, arriscando sua própria vida, pois a mensagem era impopular e desafiava os líderes e reis. O papel de Baruque na Bíblia, o uso de selos e bulas era comum entre escribas e oficiais da corte real em Judá, especialmente nos séculos VII e VI a.C. Isso sugere que Baruque era uma figura com uma posição relevante, próxima do governo e do templo. Ele representa a memória preservada, a fidelidade em meio à crise e o esforço por manter a palavra de Deus viva em tempos sombrios. Segundo a tradição judaica e cristã, Baruque também teria escrito outros textos, como o livro de Baruque, incluído no cânon deuterocanônico por algumas tradições cristãs, como a Igreja Católica e Ortodoxa. Esse livro reforça temas como arrependimento, sabedoria e fidelidade ao Senhor, refletindo o espírito da mensagem de Jeremias. Quando o rei Jeoaquim ouve a leitura do rolo, enfurece e queima o manuscrito. Jeremias, no entanto, dita novamente as palavras a Baruque, que fielmente as escreve pela segunda vez. Jeremias 36, 27 a 32. Em Jeremias 45, há um capítulo inteiro dedicado a Baruque, no qual Deus o consola por sua aflição, revelando que, apesar da destruição iminente sobre a terra, sua vida seria poupada. Mesmo diante da destruição de Jerusalém e do exílio babilônico, ele continua fiel ao profeta e ao Deus de Israel. Seu nome, que significa abençoado, reflete o papel que desempenhou em preservar as palavras proféticas e inspirar gerações futuras. Através de suas mãos, as palavras de um dos maiores profetas do Antigo Testamento foram preservadas. A possibilidade de sua existência histórica ter sido comprovada por selos encontrados em escavações arqueológicas dá um novo peso ao relato bíblico, aproximando a fé da realidade concreta. Isso demonstra a importância de Baruque não apenas como escriba, mas como um servo leal de Deus. Baruque é mencionado pela primeira vez em Jeremias 3, 2 e 12, sendo descrito como escriba, ou seja, aquele que escrevia e registrava as palavras do profeta Jeremias. Seu compromisso com Jeremias e com Deus o coloca em grande perigo. Sua história nos inspira a sermos fiéis no anúncio da palavra, em tempos de paz ou de crise, e a confiar que Deus vela por aqueles que se mantêm fiéis ao seu chamado. No entanto, em 1975 e novamente em 1996, arqueólogos anunciaram a descoberta de duas pequenas bulas-selos de argila usados para autenticar documentos que poderiam ter pertencido a Baruque. As inscrições nas bulas trazem o nome Baruque, filho de Nerias, o escriba. Uma das bulas, inclusive, possui uma impressão digital, levando estudiosos a especular se poderia ser a própria impressão de Baruque. Evidências arqueológicas. Durante muito tempo não havia evidências materiais da existência de Baruque. Essas descobertas, ainda que debatidas, são notáveis porque corroboram com o relato bíblico de um escriba chamado Baruque, filho de Nerias. O legado de Baruque. O papel de Baruque vai além da simples escrita. Além disso, Baruque também é lembrado como símbolo de esperança. Conclusão: a história de Baruque, o escriba de Jeremias, une fé, fidelidade e vestígios históricos. Mais do que um escriba, Baruque foi um servo de Deus comprometido com a verdade, mesmo diante do perigo. Se esta história tocou o seu coração, não deixe de refletir sobre o valor da fidelidade, mesmo em tempos difíceis. Assim como Baruque permaneceu firme ao lado de Jeremias, somos chamados a permanecer fiéis à verdade e à vontade de Deus,
mesmo quando ela vai contra a maioria. Se você gostou deste conteúdo, curta o vídeo, compartilhe com alguém que também ama aprender sobre a Bíblia e inscreva-se no canal para mais estudos e descobertas inspiradoras. Que a coragem de Baruque nos inspire a sermos servos leais e perseverantes. Deus abençoe a sua vida.